Olá, o Poder Judiciário de Mato Grosso exibe hoje a 10ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário, um projeto da Escola Superior da Magistratura desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalham ou trabalharam em benefício de uma justiça cada vez melhor. O nosso entrevistado hoje é o desembargador Juvenal Pereira da Silva, de 70 anos. Natural de Poxoréu, é formado na Universidade Federal de Mato Grosso. Ingressou na magistratura em 1984, jurisdicionando justamente a comarca onde nasceu, Poxoréu. A ascensão ao cargo de desembargador se deu no dia 9 de fevereiro de 2006, com efeito retroativo a 7 de janeiro de 2004. Foi eleito para ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no biênio 2011 e 2013. Posteriormente, presidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no biênio 2013-2015. Integrou a Comissão de Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Comissão de Concurso para Ingresso na Magistratura do Estado no biênio 2015-2016. Seja então muito bem-vindo, desembargador Juvenal. É um prazer estar aqui para contar um pouco da nossa história do Poder Judiciário mato-grossense. E nesta oportunidade eu quero cumprimentar a eminente colega, a desembargadora Helena Maria Bezerra, com quem a gente já compartilhou muitos momentos felizes, inclusive aqui relembrando da nossa época do fórum no 7º andar em que tinha aquele G7. O G7. Ok, está aqui conosco também a vice-diretora da ESMAGES, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Como vai, desembargadora? Muito bem, Fernanda. Obrigada aí pelo acolhimento. Mais uma vez estamos aqui para entrevistar um colega que eu tenho um apreço muito grande, porque enquanto juízes nós trabalhávamos juntos, eu era da 14ª, ele da 13ª, e ele me substituía todas as vezes que eu estava de férias, de licença, então a gente tinha uma harmonia, uma amizade pessoal, uma pessoa muito justa, muito ética, que trabalha muito, que entende muito de direito. Para mim é uma honra entrevistá-lo, contar a trajetória da vida dele. Obrigada, Juvenal, por ter aceitado o nosso convite. Ok. Desembargador, vamos começar falando. Queria que o senhor explicasse para os nossos internautas, para quem está acompanhando a gente, como é que o filho de um comerciante do interior do estado, uma cidadezinha pequena, né, Poxoréu, se tornou magistrado. Quais foram as inspirações, os percalços, as dificuldades, né? Como é que o senhor chegou até a magistratura? Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus pelo dom da vida e aos meus pais pelo o dom da luz. Meus pais, embora analfabeto, mas sempre primou para que todos os seus filhos estudassem. A maioria dos meus irmãos e irmãs tem 2 cursos superiores. Isso é a visão no horizonte dos meus pais, como eu sempre digo, embora analfabeto, mas tinha uma grande cultura, né, de que só se pode sobressair na vida quando a pessoa tenha o interesse e o estudo é a mola mestre para que nós possamos progredir na vida. Fui trabalhar no cartório, inclusive aqui assim o saudoso Dr. Francisco Oliveira, que foi juiz, é um cuiabano, foi juiz em Poxoréu, Dr. Aloysio Fabiano Meira, que era promotor, que faziam a administração na justiça em Poxoréu. E eu vi aquelas pessoas e depois o Dr. Pedro Pereira Oliveira, que chegou formado, tinha uma voz até de radialista, bom de júri, e aquilo me empolgou e me levou a fazer direito. E eu já tinha essa queda a partir do momento em que fui trabalhar no cartório, ou seja, que hoje nós falamos escrivania, ou secretaria, né, judiciária. Então, o senhor teve algumas dificuldades? O senhor poderia relatar para a gente? Porque, como eu disse, eu não tinha um caso de magistrado na família, né, em uma cidade pequena. Como é que foram esses anos de estudo até chegar à magistratura? Como é que foi a reação da família?
tivemos, sim, dificuldade, né, para estudar em razão que, eu não digo sermos pobres, a gente era de uma família humilde, porque pobre é aquele que seja de espírito. Eu vim estudar, morei em república, tive incentivo de muitos, aí tive um grande apoio no quartel e continuei trabalhando aqui no Nonobec, né, como civil, depois que cumpri o período obrigatório, e consegui fazer a faculdade. E logo em seguida, né, eu saí do quartel e montei um escritório. E tive umas certas passagens quando montei escritório. Um deles aqui foi na Galeria GG, que em razão de não ter muito recurso, montei juntamente com outro colega. E numa passagem dessa aí de Semana Santa, que eu saí numa sexta-feira, na quinta-feira, aliás, fui visitar os parentes, que ainda à época, uns moravam em Poxoréu, outros em Rondonópolis, e quando retornei na quarta, o colega havia feito a mudança. E quando cheguei na quinta-feira que fui trabalhar, o porteiro falou, uai, o senhor vai aí assim, o senhor não mudou? Falei, não. Falei, não, porque o fulano carregou toda a mudança, tudo. Entrei na sala, não tinha nada. Nossa. Tive que continuar tudo de novo. Esse foi um dos primeiros percalços que tive na vida. Aí eu montei escritório em Rondonópolis. E graças a Deus eu tive o privilégio, né, e a graça de ser bem-sucedido. Ganhei dinheiro na advocacia. Era uma época difícil, quando a gente advogava. As estradas, né, não era asfaltada, assim como também logo no início que ingressei na magistratura. Bom, você nos contou, né, que os exemplos das pessoas que você viu lá em Poxoréu lhe fez estudar direito. Acabou advogando, montou um grande escritório em Rondonópolis, que era também uma cidade que estava progredindo, começando. Acho que, primeiramente, deve ter tido contato com o Dr. João Antônio Neto lá, né? Porque ele era da região, né? O nome da nossa escola. Mas o senhor disse que até ganhou dinheiro, então o senhor tinha um escritório de sucesso, como profissional, o senhor tinha sucesso lá em Rondonópolis. O que fez o senhor sair desse conforto, né, dessa tranquilidade que já está, porque no início é difícil, mas depois que você começa a ganhar dinheiro, sair da advocacia também é difícil. O que fez o senhor realmente a fazer o concurso para juiz? E ganhar pouco e trabalhar muito, né? Ingressar na magistratura, o que foi interessante, que eu vim a Cuiabá acompanhar um recurso aqui no tribunal. Na época, a doutora Márcia Mello trabalhava na secretaria. E eu tinha esse contato e brincava com todos os servidores. E ela perguntou, doutor Juvenal, o senhor não quer fazer o concurso? Está aberto o concurso. Eu falei, eu não quero não, porque eu não trouxe documento, nada. Ela falou, não, eu faço a sua inscrição aqui e depois o senhor manda os documentos. E eu deixei o dinheiro, ela pagou a taxa. Na outra semana que voltei, eu trouxe os documentos, ela tinha feito a minha inscrição. E ao retornar dessa segunda vez, eu comecei a pensar, eu falei, eu vou ingressar na magistratura para procurar uma estabilidade, não financeira, mas uma estabilidade familiar. Porque eu advogava, saía muitas vezes na segunda, terça-feira, e só voltava na sexta, e meus filhos, que eu já tinha à época 2 filhos, crescendo na minha ausência. E esse foi o que me levou a fazer o concurso, né, procurando uma estabilidade. E como bem disse Vossa Excelência, à época o salário era péssimo, vamos assim falar.
Tanto é que no nossos encontros, foi em 85, foi eu e o Manuel, hoje o desembargador aposentado, desembargador Manuel Ornelas, na presidência, entregar uma carta de pedido de exoneração. E ele nos disse, que era o desembargador deles, tenha calma, que vai assumir o governo Júlio Campos, e ele prometeu dar um aumento. Se até esse período que ele assumir não tiver esse aumento, aí vocês decidam, porque nós precisamos de magistrado, temos poucos magistrados. E, de fato, quando Júlio Campos assumiu, de que, vamos dizer assim, se ganhávamos na época 900 mil cruzeiros na época, né? Passou para quase 4 mil. Então, isso aí foi um incentivo, e aí eu continuei porque já tinha perdido até aquele pique da advocacia. Queria retornar tudo de novo. E como à época eu já tinha um pequeno patrimônio e dava para sobreviver com esse salário, que continuei na magistratura e aqui estou até hoje. Poxoréu, como é uma cidade, uma zona garimpeira, a população é muito volátil, né? Então, está sempre vindo pessoas, e aqueles que eram e são ainda da minha época, são pessoas que não era dada muita litigância. Havia muitos crimes de homicídio, questões de terra, de pessoas que vinham de fora pretendendo apossar das terras daqueles que lá estavam. E essas ações em que julguei não foi muito prejudicial, porque me prendia bem ao direito, dava o direito a quem tem. E muitas vezes, como a litigância já não era mais daqueles que eram amigos dos meus pais ou filho daqueles que seriam meus amigos. Já eram pessoas, quando eu voltei, já eram outras pessoas, então não foi muito difícil jurisdicionar a comarca onde eu nasci. Fiquei 1 ano e 10 meses. Quando eu estava terminando o estágio probatório, que seria de 2 anos, eu já fui promovido para Rondonópolis. Desembargador Juvenal, como juízes, nós passamos por muitas dificuldades no interior, como o senhor falou aí, por causa de estradas, por causa de energia, né? Às vezes comarca que a gente foi não tinha energia, falta de funcionários, material, nós tivemos muitas dificuldades. Mas tudo isso nós superamos, nós resolvemos, a gente ajudava, dava um jeito, né? Falava com o prefeito, falava com a população, punha do bolso e assim ia, não era verdade? Mas a pior dificuldade que a gente tem também, que os juízes têm, é na sua carreira, nas suas promoções, nas suas ascensões. E eu sei que o senhor teve uma dificuldade na ascensão da sua condição de juiz para desembargador. Você pode nos contar alguma coisa sobre isso? Quanto à minha carreira, né, encontrei sim certas dificuldades que seriam, né, uma política do tribunal da época. Mas essas dificuldades que eu encontrei, eu as superei de uma determinada forma, e digo aos senhores e senhoras que eu sou temente a Deus e sempre acreditei de que aquilo de que eu teria direito, ninguém jamais iria tirar. E algumas vezes, dificuldade que encontrei, e eu tenho que foi colocado, né, uma providência divina para que eu pudesse sentir
e me preparar, tanto emocionalmente como espiritualmente, para ultrapassar essas barreiras. E já estou caminhando aqui até para a aposentadoria, né? Não sei, a sociedade é que vai julgar sobre a minha jurisdição que eu presto até o momento. Desembargador, o senhor foi vice-presidente, mas não ocupou ainda o cargo de corregedor e nem de presidente. Tem ainda vontade, planos de fazer isso? Aí eu já emendo a pergunta, como é que foi essa experiência na vice-presidência, né, durante esse biênio? Hoje eu tenho a consciência de que, como já estou próximo de me aposentar, preciso aproveitar esses 5 últimos anos de uma forma mais tranquila. E assumir hoje qualquer cargo de administração é muito pesado. E eu posso contribuir de uma outra forma para a justiça mato-grossense. E sempre falo que eu fiz concurso para juiz. Não fiz concurso para ser desembargador, não fiz concurso para ser presidente, vice-presidente ou corregedor. Hoje eu não tenho, pretensão alguma de ter algum cargo na administração ou de concorrer. Primeiro porque quando assumi, né, a vice-presidência, foi de uma forma tão inusitada, uma política desenvolvida pelo tribunal, que à época o desembargador Manuel Ornelas era o corregedor. O desembargador Orlando queria ser o presidente, né, na sequência natural, ele desistiu no momento e foi o desembargador Rubens que assumiu a presidência. E aí, na vigia, aquela época, a lei de que assumiria aqueles 3 mais antigos. E eu seria o terceiro. Então, ficaria o desembargador Rubens, eu e o desembargador Manuel Ornelas. Eu havia manifestado à época a intenção de concorrer à corregedoria. Houve umas intervenções, eu não sei por que motivos, né, qual era a causa, que prometeram ao desembargador Manuel Ornelas de que ele iria para o TRE. E terminou não indo, e que ele não poderia, para ele não concorrer à vice-presidência que ele pretendia. Que eles concorrendo à vice-presidente, automaticamente eu seria o corregedor. E ele não poderia concorrer à corregedoria em razão dele estar no cargo. E você não pode, né, pela legislação, concorrer ao mesmo cargo. Ele poderia ir à vice-presidência ou à presidência. E aí teve uma certa discussão e eu fui eleito como vice-presidente e o desembargador Rubens presidente. Aí entrou o desembargador Márcio na vice-presidência, aliás, na corregedoria, em razão do que o desembargador Manuel Ornelas não poderia mais concorrer ou continuar na vice-corregedoria. E isso deu uma polêmica, todo esse processo que terminou sendo decidido no CNJ, porque o desembargador Ornelas ingressou com uma reclamação ou procedimento no CNJ, dizendo que a minha intenção manifestada seria ser corregedor. E então não teria validade a minha eleição para a vice-presidência. Foi suspensa a minha posse como vice-presidente, suspenso a posse do desembargador Márcio Vidal para a corregedoria, iria assumir apenas o presidente. Mas quando foi nos últimos dias, eu fiz a minha defesa e expus ao tribunal
do porquê que aconteceu aquela alteração, que de fato eu havia manifestado interesse pela corregedoria. Mas o pleno do tribunal foi que decidiu, no dia da eleição, que o desembargador não poderia escolher cargo. Ele seria o eleito para aquele cargo em que os demais integrantes do pleno interessassem em votar ou votasse para aquele cargo. E eu recebi o número maior de votos para a vice-presidência. Ultrapassado isso aí, na vice-presidência foi salutar, porque tive uma excelente experiência. O que o senhor destacaria, né, nessa experiência, nesse trabalho na vice? Foi a renovação, né, de toda a vice-presidência, fazendo as adaptações às resoluções do CNJ, aí criou, que veio no PEC, no PERNEC, a celeridade na tramitação dos processos para superior instância, né? Seria o Superior Tribunal e Supremo. Alterei a estrutura de como era e continuou. Criou, né, uma secretaria própria. Criamos uma secretaria própria. Preparei muitos servidores, inclusive mandando aos tribunais do Estado, no Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu sei que você tem um cuidado, um carinho especial pelos servidores, que você fez parte da comissão do STCE, que é o setor que estabelece os cargos para todo o judiciário, né, de Mato Grosso, que você sempre esteve à frente dessa comissão, né, para melhorar esse sistema. E eu sei também que você sempre teve um carinho especial para melhorar a condição do servidor, não só do seu trabalho, mas também dos seus salários. Você pode me dizer um pouquinho sobre esse seu trabalho perante os servidores? O SDCR, eu tive a oportunidade, em 2016, de coordenar o comitê e, incrivelmente, retorno agora. Novamente, fui recentemente nomeado pela desembargadora Maria Helena para coordenar. E a minha exposição, o meu interesse não é privilegiar servidores, é dar aquilo que eles têm o direito, assegurar um salário digno, estrutura de trabalho para que possa desenvolver as atividades. E quem lucra com tudo isso é a sociedade. E o que muito me preocupa é o número de servidor que nós estamos perdendo para outros setores, tanto da economia privada como pública, ou outros poderes, em razão do salário. E digo que enquanto um analista judiciário da Justiça Eleitoral, onde eu passei, à época ganhava 9 mil, o nosso analista aqui, o salário era 2.100 e poucos reais. Uma disparidade muito grande e muitos estão fazendo essa opção de fazer concurso em outros tribunais, né, principalmente os federais, que é o eleitoral, o tribunal, a Justiça Federal, Tribunal de Contas da União, porque o salário é bem diferente. Inclusive também no próprio setor estadual. O maior defasagem do salário é do servidor da Justiça Estadual. E eu estou procurando fazer uma equalização de que eles possam ter um salário digno. Estamos a depender de outros fatores, como
orçamento. E toda administração tem que ter uma visão da valorização do servidor público, principalmente do Poder Judiciário. Porque se perdermos os servidores, vai a derrocada o nosso próprio Poder Judiciário e a nossa Justiça mato-grossense. Desembargador, o senhor por algumas vezes integrou o Conselho Consultivo da ESMAG, né, da Escola Superior da Magistratura, o que a gente imagina que é fruto de uma preocupação, de uma atenção que o senhor acredita que tenha que se ter com a formação continuada dos magistrados, né? E se fosse para traçar um paralelo ou fazer uma linha comparativa aí da preparação do curso de formação que o senhor teve à época em que foi empossado, com essa turma agora, né, que está inclusive passando aí pelo COF, né? Como é que o senhor faz essa comparação? Aí não tem nem como nós fazermos uma comparação da época em que ingressei na magistratura e na atualidade. A evolução hoje é muito grande. Os juízes têm um período de preparação na escola, já vão para a comarca sabendo a forma de como deve proceder, não só na jurisdição, mas o comportamento pessoal. Na minha época não tínhamos curso nenhum, recebia, como eu digo, né, um livrinho com os modelos de despacho que era tratado, né, nós chamávamos de o burrinho, que a gente consultava na hora alguns despachos, que eram muitas ações, e dava aquele despacho. E, inclusive, quando eu assumi a magistratura na comarca de Poxoréu, o doutor Sidney, que era o juiz à época lá, depois da posse ele falou assim, agora vamos efetivar a sua posse, você tem que dar um despacho. Solicitou lá o escrivão que trouxesse uma denúncia para que eu fizesse o recebimento. E confesso que eu não saberia como receber. O Adilson deu uma cutucada, né, e falou assim, é só colocar cite-se o réu, e a data e assinatura e bate seu carimbo. E aí eu comecei a magistratura, com esse despacho, e eu tenho a agradecer a todos esses colaboradores que sempre, desde aquela época, contribuíram para a minha carreira e como hoje também os colaboradores que eu tenho contribuem. E são pessoas com quem eu trabalhei e eu agradeço sempre a Deus por colocar para trabalhar comigo pessoas honestas. Hoje a gente tem uma entrega da prestação jurisdicional mais rápida, mais efetiva. Óbvio que a gente tem aí a ajuda da internet, né, dos meios de comunicação, das condições de trabalho. Tudo muito rápido, muito instantâneo, a gente inclusive com a possibilidade de trabalhar em casa, né? Mas ao mesmo tempo com um volume de trabalho muito grande, muito grande. Se o senhor conseguiria, digamos, imaginar esse ritmo, esse estágio que a gente chegou hoje, para a época que o senhor começou? Porque o senhor começou a falar um pouquinho das dificuldades e das condições em que o senhor trabalhava naquela época. Hoje são muito diferentes essas condições, né? Como é que o senhor avalia essa evolução do judiciário? É uma evolução natural e necessária para uma prestação da jurisdição. Primeiro, porque o cidadão e a cidadã estão conscientes dos seus direitos, procurando mais a justiça para a defesa dos seus direitos. E isso tem aumentado muito o volume de serviço para o magistrado. E hoje a gente trabalha home office por uma necessidade que é em razão da pandemia. Mas sempre trabalhamos em casa. O que eu ia perguntar para o senhor, eu vou até acrescentar, é que fala assim, que hoje o juiz trabalha muito, mas naquela época também se trabalhava muito, só que as condições, os tempos eram outros, né, desembargador? Os tempos eram outros. Então, todos eu
Desconheço qual magistrado que, ao sair do fórum, que não levava processo para despachar em casa. À noite, sábados e domingo. E isso para prestar à sociedade a jurisdição. A responsabilidade que tem o magistrado e também a consciência que ele tem da necessidade do cidadão. E hoje eu dou como exemplo aqui, assim, o caso da violência doméstica, que as mulheres estão conscientizadas dos seus direitos, que ela não é posse de nenhum homem, marido, pai. Então tem aumentado muito a demanda nessa área e sobrecarrega o magistrado. E a evolução pela internet tem facilitado muito o volume de trabalho é muito alto para o magistrado. Ainda temos a dificuldade. E hoje eu sinto aqui, assim, os nossos administradores, né, ou seja, da administração do tribunal, têm feito esforços hercúleos para dar condições de trabalho ao magistrado para que ele possa exercer a sua função, não em dignidade dele, mas em dignidade da sociedade. Desembargador, esse é um programa de resgate de memórias, né, ao longo da trajetória na magistratura. Eu queria pedir para o senhor, se o senhor conseguisse recordar alguma história, algum processo que mereça realmente recordar, que o senhor queira compartilhar aqui conosco, né, desembargador? Fique à vontade, por favor. Eu quero, nesse momento aqui, assim, né, eu vou fazer uma passagem de um processo na comarca de Poxoréu, uma possessória, que já estava lá para ser sentenciada há praticamente 26 anos, porque os juízes que passavam, né, como era muito volume, eles iam deixando aquele de lado. E ia sendo promovido, tudo. Então, quando eu assumi, e o doutor Wilson Leon assumiu, que é do concurso, na época, fizemos junto, ele fez o concurso para o Ministério Público e eu fiz para a magistratura. E aqui eu vou abrir um parênteses, que a época em que eu prestei o concurso, as provas eram realizadas, começava na segunda e se encerrava no sábado. Era todo dia, né? Era todos os dias. No sábado você já sabia se era o juiz e segunda-feira só esperava a publicação do ato para você pegar o ofício e assumir a comarca. Pegar sua malinha e... Pegar a mala e assumir a comarca. Rápido, né? E a posse não era uma posse solene, igual nós fazemos hoje, pública, no pleno. Você ia lá na presidência e só pegava o ato e ia para a comarca. Essa era a sua posse. E lá você lavrava a ata na comarca. Em Poxoréu, como não tinha assim, muita coisa para fazer, e à noite eu fiquei trabalhando tudo, coloquei tudo em dias. E eu peguei aquele processo que estava uns 7, 8 volumes, quase 9 já. Falei, agora eu vou sentenciar, não tem nada. Sentenciei devagarzinho. Comecei a sentenciar. Fiz a sentença, deu praticamente, à época, 30 e poucas lauvas. Sentenciei e coloquei lá. Na sexta-feira, tive que vir aqui a Cuiabá. Aí eu fui na livraria Janina comprar uns livros e passando lá, encontrei um dicionário de latim. Coloquei junto, comprei e fui embora. Cheguei no domingo à noite, na segunda trabalhei, aí à noite, na segunda, eu peguei aquele processo lá que já estava sentenciado, peguei a sentença todinha e o dicionário. Demorei uns 15 dias, traduzindo todo para o latim. Até eu me lembro bem que tinha um nome
de um dos participantes, que tinha um nome Augusto, né? E eu traduzi essa parte dele aí, Augustus, né? Pegando o latim. Foram mais de 15 dias eu fazendo essa tradução. E peguei e juntei a tradução no processo. O advogado, o Dr. Guimarães, que era de possessória excelente lá, e o Dr. João Cajango, que hoje tem um parente na magistratura, que era do outro lado, e trabalhava no Banco do Brasil, os dois só juntaram lá. Não conformo com a sentença e venho recorrer ao Tribunal de Justiça. Deixo de apresentar as razões porque não tenho condições de fazer em latim como o juiz ou fez a sentença. Eu vou fazer do que determina o artigo 162, parágrafo não sei o que, do CPC, que tem que ser no vernáculo. E eu peguei aquilo lá, recorreu, o outro apresentou as contrarrazões pelo Dr. Cajão, pela manutenção da sentença, né? Que estava lá que era procedente ou improcedente, o que satisfazia a parte dele lá, serviu para o tribunal. Chegando no tribunal, o saudoso desembargador José Vidal era o presidente e o desembargador Ataíde Monteiro estava na corregedoria. Na sexta-feira eu recebo um telefonema que eu tinha que sair de casa ou do fórum e na telefônica enfrentar aquela fila para fazer a ligação. Aí, na hora que eu cheguei na telefônica, a menina lá falou assim, olha, eu vou passar o juiz na frente porque ele tem que ligar no tribunal para falar. Ligou e o desembargador José Vidal, que foi meu professor, tudo, a gente jogou bola junto. Juvenal, você pode estar aqui, isso na quinta-feira. Amanhã, às 13 horas, na sexta-feira, aqui no tribunal. Eu, professor, perfeitamente, ordem superior será cumprida. A gente tinha essa intimidade. E eu peguei, mulher, prepara a mala que amanhã nós vamos hoje ainda para Cuiabá, porque amanhã eu tenho que estar lá no tribunal às 13 horas. Tudo bem. Toda alegre, né? Foi, nós passamos o final de semana lá e segunda-feira a gente vem embora no domingo à tarde. Já aproveita e faz as compras. Às 13 horas subi aquela escada ali, né? Que a presidência é ali hoje, onde tem a sala do memorial. Entrei. Com toda reverência, cumprimentei o presidente. E aí, tudo bom? Tudo bem. Pois é. Chamou a Cleia, que já trabalhava ali. Cleia, fala para o desembargador Ataíde vir aqui. Os dois exímios no latim. Aí pegou tudo, me entregou um ofício com o processo, devolvo o processo para que seja colocada a sentença no vernáculo, conforme determina, e a abertura das partes contra as razões. E no ofício constava, né, que apresentadas as contrarrazões não era para eu colocar no correio, trazer aqui o processo. E eu peguei aquilo lá, quando eu desci aquela escada que abri, falei, meu Deus, ainda bem que eu tinha a cópia lá. E era para trazer. Cheguei, fiquei com a mulher, tudo. Aí cheguei lá, peguei, deixei a cópia de latim, juntei a outra cópia, mandei abrir as razões, eu troquei a data, né, que era no papel carbono, aí eu tive que trocar a última página lá para colocar a data atual. Mandei abrir vista para intimar as partes, aí vieram as razões, tudo.
concluído, eu trouxe aquele volume, acho que 30 dias depois, cheguei e entreguei para ele. Falei, né, comuniquei que eu estava trazendo o processo como determinado no ofício, tal. Aí lá entreguei o processo. Está aqui, presidente. Bom, aí me entregou um ofício, um outro ofício. Olhou também já para ver o que tinha no ofício. Me parece que está um pouco ocioso. Portanto, hoje, a partir desta data, você vai substituir Dom Aquino, Jaciara e Alto Garça. Guiratinga. Aí eu falei, que latim. Tá bom, tem que cumprir. Vou embora. Trabalhava segunda em Poxoréu. Terça-feira pegava o carro, vinha para Dom Aquino. Trabalhava segunda em Dom Aquino. Terça, trabalhava em Jaciara. À noite, na terça, eu ia para Rondonópolis. Pousava lá na casa da minha mãe. Quinta, ia para Alto Garça. Sexta, descia para Guiratinga, voltava a Rondonópolis na sexta tarde, sábado de manhã ia para Poxoréu. Isso foram uns 5 meses nessa batida aí. Por culpa de um latim. Do latim. Por culpa do latim. Então, não me fala em latim, que eu detesto. Aí, de um outro caso real na vida minha, foi quando era servidor do cartório, tinha a dona Leide, com quem eu tenho amizade até hoje, trabalhava lá e ela servia o café. E existia, jurisdicionava lá o desembargador Francisco Oliveira e o desembargador, o doutor Aloísio Fabiano Meira, que era o promotor. E o senhor era advogado? Não, eu trabalhava no cartório. O senhor era funcionário do cartório? Era escrevente. Ah, sim. Aí trabalhava lá e ela levou o café para o doutor Francisco e o doutor Aloísio. O doutor Aloísio não aceitou o que já tinha tomado. E eu peguei e falei, já que o doutor Aloísio não quis esse café, deixa aqui para mim. E ela falou, não, eu não vou servir, que é o nosso palavra, peão. Se você quiser, vai tomar lá no negócio lá, ou você traz uma garrafa. Eu falei, tá bom. Aí eu disse para ela, falei, dona Leide, um dia eu vou fazer a senhora carregar café para mim o dia todinho. Passaram-se os tempos, eu ainda fazia ginásio, fiz direito, advoguei, fiz o concurso e fui designado, né, nomeado para Poxoréu. Quando eu chego lá, ainda está a dona Leide, trabalhando na mesma função, exercendo com toda a responsabilidade, com todo o profissionalismo, esse cargo que ela tinha. E na sexta-feira, eu trabalhei a semana, na sexta eu falei que iria reunir com todos, para dizer, né, como eu disse, olha, todos me conhecem, eu sou filho daqui, nós fomos criados juntos. Adilson, o colaborador aqui, assim, que é o escrivão, foi meu chefe, mas hoje aqui nós somos todos iguais. E a dona Leide sentada lá, mas o que eu tenho que participar? Eu não mexo com o processo, nada. Falei, não, dona Leide, dá um cafezinho. Ela foi, trouxe o café, né? Mas antes, no período da manhã, na sexta-feira, eu pedi o café para ela, tinha uma campainha embaixo da mesa, dava 3 toquinhos e trazia o café. Quando foi na hora lá, eu falei para ela, dona Leide, a senhora lembra do doutor Francisco, doutor Aloísio? Lembro.
senhora lembra de um cafezinho que o doutor Aloysio não quis? E a senhora falou, ela, ai, minha Nossa Senhora, você falou que iria fazer hoje, meus pés estão inchados de tanto eu ir lá na cozinha para trazer café. E ela tinha dito, né, falou, doutor, o senhor toma muito café, compra uma garrafinha, eu faço o café e deixa aí, o senhor vai beber. Falei, não, dona Leide, é uma promessa que a gente tem que cumprir, né? Hoje a gente não pode mais nem ter essas brincadeiras. E uma outra, a dona Elvira, sogra do desembargador Onésimo, que também é o desembargador de Poxoréu. Falecido, né? Já falecido. Aí quando fui do desembargador Onésimo, na época juiz, em Três Lagoas, aliás, aqui do Auana. E ele veio no mês de junho passar as férias e participar das festas juninas. E ele tinha uma rural Willis, daquela fechada. Tudo. À noite a gente ia lá para a porta do armazém do seu Flávio, que é o sogro dele, e ficava sentado lá, as gurizadas lá e o outro filho dela, e a gente brincando, tinha aquela brincadeira de pegador, gritar, tudo. E a dona Elvira falou, olha, vocês vão embora para suas casas porque o doutor Onésimo chegou de viagem e ele está muito cansado e precisa descansar. E eu disse, dona Elvira, só porque ele é juiz, a senhora está desfazendo de nós aqui, né? Mas a senhora vai ver, um dia eu vou ser juiz aqui. Ela falou, seu danado, você é muito danado. Você, Mimo e fulano, pois o dia que você for juiz aqui, eu mudo da cidade. Passou-se o tempo. O senhor tinha quantos anos? Na época eu estava com 14 anos. Ah, era menino mesmo. Passou-se o tempo. Lá vou eu como juiz para Poxoréu. A tomar posse no dia, e eu conversei com o Lindenberg, que era o prefeito, falou, eu quero ir no jantar, mas você me arruma um caminhão basculhante. Mas o que você já vai aprontar, Juvenal? O que você quer que ir com... Não. Aí ele chamou o Albertino, que é muito conhecido, mora até hoje em Poxoréu. Quando chegou bem na porta dela lá, eu falei, dá uma ré, encosta aqui. Aí, quando ele encostou, eu bati, ela estava assistindo novela, já era 6 e pouco, né? E aí, dona Miriam? Falei, pois é, já trouxe o caminhão, a senhora vai jogar a mudança. E a senhora lembra que a senhora falou que deu que eu fosse juiz aqui, você mudava e já trouxe o caminhão e que eu vou morar nessa casa agora. Ela, minha Nossa Senhora, que a gente não pode dizer as coisas, porque as palavras têm força. Essa foi, né? Então, são coisas que ocorreram na minha vida, que ficaram marcadas, e a amizade que tem até hoje em Poxoréu, com alguns que ainda estão lá. O juiz, ele trabalha muito, né, Juvenal? A gente trabalha muito. A gente é longo do dia nosso, né? Às vezes à noite, às vezes sábado, domingo. A gente deixa, às vezes, nossos filhos, nossas famílias. Às vezes está em casa, mas não está em casa, né? Nós estamos trabalhando. E a gente precisa de uma válvula de escape, não é mesmo? A gente precisa de um hobby, alguma coisa que nos renova, né? Para cada pessoa é uma coisa, uns cantam, outros dançam, outros pintam. O que você faz para essa válvula de escape? Eu, na válvula de escape, quando eu tenho algum problema jurídico para resolver e não estou encontrando a solução, muitas vezes até leio vários livros e não encontro. Uma válvula de escape que eu tenho para amenizar a mente, né? Eu gosto de moto e saio, dou uma voltinha de moto. Já fui, posso bem dizer, profissional do motociclismo, que já viajei bastante de moto.
daqui a São Paulo, Ponta Porã, Argentina. Hoje eu não faço mais, porque não tenho mais condições físicas, até para preservar a minha coluna. Mas esse é um do hobby que eu tenho. Inclusive eu tenho moto que hoje está na minha casa em Chapada, que eu uso lá para dar umas voltinhas, para dar aquela espairecida. E juntamente com muitos colegas e amigos também que é adepto a esse esporte. Como o hobby, né, que todos devem ter, não digo um hobby, mas uma válvula de escape, né, para que ele se recupere, se renove, né, no seu caso é a moto. Mas também a religião, né, Juvenal, doutor Juvenal. Eu acho que todo juiz, antes de mais nada, né, tem que ser temente a Deus, tem que rezar todos os dias, para que tudo dê certo, né, para que ele consiga fazer justiça. Você também acha isso? Você também exerce ou pratica a religião? Eu sou temente a Deus, eu confesso, respeito aqueles que são agnósticos, respeito toda segmento religioso, seja crente, católico, protestante, o que seja. O importante é que nós estejamos sempre reunidos em nome de um ser superior. Não faço nenhuma discriminação a qualquer religião. Eu até oriento, né, humildemente aquelas pessoas que procurem uma religião, independente de que seja. Porque a partir do momento que você estiver num lugar prestando a sua oração, você vai ser atendido. Porque há um ser superior. E sem o qual nós não tenhamos força para resistir a algumas tempestades. E a própria Bíblia diz, né, que após uma noite escura, vem um amanhecer iluminado. Então, a cada dificuldade que você passa, nada mais é do que um aprendizado para você ter um dia bem melhor. Desembargador, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria que o senhor deixasse uma mensagem ou algum conselho, uma recomendação, enfim, para essa turma nova. A gente falou agora há pouco dos juízes em formação, considerando toda a experiência, né, que o senhor teve, toda essa história dedicada à magistratura, esses anos todos, eu acho que eles vão gostar de ouvir. Por favor. Aos magistrados que estão fazendo aqui o curso de preparação para assumirem o cargo de uma comarca, eu deixo aqui como palavra, em primeiro lugar, que eles tenham bom senso e consciência da responsabilidade para com o jurisdicionado. Porque essa função exige-se muito trabalho, e tenham eles a certeza de que o exercício e a profissão da magistratura é um sacerdócio. Ele terá que viver e conviver e procurar harmonizar a função com a família e sociedade durante 24 horas. Porque ele não é juiz das 6 da manhã ou das 8, quando abre o fórum, ele é juiz 24 horas por dia. E também que seja referência na cidade, para que todos possam depositar nele confiança. Ok.
Desembargadora, a senhora pode se despedir. Na sequência, eu vou pedir para o senhor se despedir também ou acrescentar algo que a gente não tenha perguntado para a gente poder encerrar o programa. Por favor, desembargadora. Desembargador Juvenal, muito obrigado pela sua entrevista, por nos contar a sua história, sua experiência. Eu não esperava outra coisa como conhecedor da pessoa que o senhor é. Muito obrigada. Eu espero que a comunidade, né, jurídica, de modo geral, tenha gostado do nosso trabalho. Obrigada. Eu quem agradeço, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a Fernanda e a todos aqui que me deram essa oportunidade dessa breve entrevista. Parabenizar a escola para manter um registro dos nossos dias aqui, porque a magistratura, o Poder Judiciário é feito de histórias. E só para que todos saibam aí assim, que galga o Poder Judiciário mato-grossense com uma grande contribuição da SMAGEN para esse aprimoramento na prestação jurisdicional, na formação de caráter principalmente, não só dos magistrados, mas de toda a sociedade. E o nosso Poder Judiciário é um poder de vanguarda, e aqui eu digo que nós sempre estamos à frente de muitos outros tribunais. E na história que eu tenho aqui para encerrar, para vermos como é atuante o nosso Poder Judiciário, que ainda quando estava na vice-presidência e fazendo uma certa visita na biblioteca pública aqui, e eu folheando lá encontrei uma revista em que encontrei uma sentença de um magistrado em que alforriou, salvo engano, 12 escravos, isso muito antes da Lei Áurea, 2 anos antes da Lei Áurea. Aí que veio a alforria, né, da escravatura pela princesa Isabel. Mas o nosso Poder Judiciário já estava bem à frente, já defendendo essa bandeira contra a escravidão, alforriando 12 escravos, inclusive os filhos. E eu tenho esse aí, assim, um breve artigo que está no linkzinho lá da vice-presidência, vem no PNEC, tudo, chega lá assim, artigos, aí tem esse artigo lá que eu deixei, eu creio que ainda está gravado até hoje. Então eu quero aqui agradecer mais uma vez e espero que esse trabalho continue, porque é importantíssimo para a história do Judiciário mato-grossense. Obrigada, então, aos 2 desembargadores, a você que esteve conosco até agora e até a próxima edição. Tchau, tchau.